Há segredos que a terra deveria guardar, mas que o amor desesperado insiste em desenterrar. No inverno de 1348, o boticário Simão era o homem mais respeitado de Avelar. Mas, por trás daquela icônica máscara de bico e dos olhos de vidro escuro, ele escondia um crime que a própria natureza não ousaria cometer. Você já se perguntou o que acontece quando o homem que deveria lutar contra a morte decide, em segredo, tornar-se o seu mestre? Prepare-se. Eu vou levar você para dentro de uma casa que não respira há séculos, mas que ainda pulsa. O que você vai ouvir agora não é apenas um conto de terror. É uma lição sobre o preço de manter portas abertas que o destino já trancou. Você teria a coragem de desatar um nó que segura uma alma? Preste atenção, pois o final desta história vai mudar a forma como você sente o próprio hálito. Para entendermos a queda de Simão, precisamos entender o mundo dele. Em 1348, a peste negra não era apenas uma doença, era uma presença física. Acreditava-se na teoria dos miasmas, a ideia de que o ar corrompido carregava a essência da morte. Era por isso que Simão usava aquela máscara. O bico era preenchido com lavanda, mirra e cânfora, servindo como um filtro entre ele e o fim do mundo. Mas Simão era diferente dos outros médicos. Ele era um estudioso do ânimos, o sopro vital. Ele acreditava que a alma não abandonava o corpo instantaneamente. Ela saía devagar, através do último suspiro, como o calor que abandona uma lareira. Nas ruas estreitas de Avelar, onde as carroças de corpos rangiam todas as noites, Simão observava. Ele não via apenas pacientes. Ele via a mecânica da vida. E quando a peste finalmente entrou na sua casa e tocou a sua filha Clara, de apenas 12 anos, ele decidiu que o ar não seria o seu inimigo. Seria a sua prisão. O quarto de Clara era um santuário de desespero. As manchas negras no pescoço da menina eram sentenças de morte. Simão, ainda usando a sua máscara de couro, que ele próprio redesenhou com filtros especiais, ajoelhou-se ao lado da cama. Ele não trazia remédios. Trazia um jarro de cerâmica negra, moldado com terra de solo proibido e cinzas de pergaminhos santos. Papai, por que o senhor não tira essa máscara? O bico parece um pássaro que vem me buscar. Este pássaro não vai levar-te, Clara. Ele vai guardar-te. Fica quieta. Quando sentires o cansaço final, não o lutes. Sopra-o para dentro deste jarro. Eu vou segurar-te aqui. O momento chegou à meia-noite. No último espasmo, quando a alma de Clara tentou escapar para o infinito, Simão posicionou o jarro. Ele capturou o calor úmido daquele suspiro final. Com uma rapidez febril, selou o gargalo com carvalho e cera. Em seguida, deu os 7 nós de sangue com um cordão de linho cru. Ele tinha conseguido. O relógio biológico de Clara tinha sido interrompido. A alma estava amarrada. A morte tinha sido enganada na porta da frente, enquanto Simão saía pela porta das traseiras. O inverno de 1349 foi o mais longo da história de Avelar. Lá fora, a vila morria. Lá dentro, o tempo tinha coagulado. Clara não apodrecia, mas também não vivia. Ela permanecia sentada à mesa de jantar, uma boneca de carne pálida, com olhos de vidro que nunca piscavam. Simão mantinha a ilusão. Ele lia para ela, penteava o seu cabelo que já não crescia e servia sopa que ela nunca engoliria. Vês, minha pequena? Eles disseram que o ciclo era sagrado, mas o amor é mais forte que o ciclo. Tu estás aqui, comigo. Mas a natureza não aceita ser desafiada sem cobrar juros. A casa começou a adoecer. As paredes transpiravam uma umidade negra que cheirava a água parada. O ar tornou-se denso, pesado, como se cada metro quadrado de oxigênio estivesse a ser disputado. E então veio o som. À noite, o jarro na prateleira emitia um assobio agudo. Sss, sss. Não era o vento.
Era a pressão de uma consciência humana tentando expandir-se num espaço de barro. Se você já sentiu o peso de uma saudade que asfixia, continue ouvindo. Porque Simão estava prestes a descobrir que o que ele guardou no jarro não era apenas a vida da filha, mas o seu sofrimento eterno. O que Simão não sabia é que a vila não estava com medo da morte. Ela estava com medo de respirar. A presença de Clara estava a vazar pelas frestas. O gado morria de olhos abertos nas pastagens vizinhas. As crianças acordavam a gritar que uma mulher de cinza lhes roubava o fôlego enquanto dormiam. O sopro amarrado estava a criar um vácuo espiritual que sugava a vida de toda a rua. Foi quando os archotes apareceram. A vila, exausta de mortes naturais, não ia tolerar uma morte artificial. Uma multidão enfurecida cercou a casa. O antigo assistente de Simão, munido de uma marreta, liderava o ataque. Eles não queriam apenas o médico, eles queriam o que estava a parar o ar da vila. Simão, abre esta porta. O teu egoísmo está a asfixiar os nossos filhos. O que quer que tenhas feito com a menina, acaba agora. Simão olhou para o jarro. Ele estava a brilhar com uma luz baça e doentia. Ele percebeu a verdade terrível. Clara não estava a descansar. Ela esteve consciente durante todo aquele ano, presa numa escuridão absoluta, ouvindo o som da voz do pai, mas incapaz de mover um dedo. Ela estava a gritar dentro daquele barro há 12 meses. Com um grito de horror e arrependimento, Simão pegou na faca e cortou o cordão de linho. No segundo em que o último nó de sangue se desfez, a realidade rasgou-se. Não foi um sopro suave. Foi uma explosão de energia cinética. O jarro estilhaçou-se em milhares de fragmentos que cravaram na máscara de couro de Simão. O grito que saiu dali derrubou os homens que tentavam arrombar a porta. Era o som de uma libertação violenta. O corpo de Clara à mesa reagiu ao tempo acumulado. Diante dos olhos do pai, a pele transformou-se em pó negro. Os ossos estalaram e viraram cinza. Em 5 segundos, o tempo cobrou a dívida de 1 ano. A cadeira de carvalho ficou vazia, coberta apenas por um resíduo cinzento e o cheiro de um túmulo que finalmente foi fechado. A vila não queimou Simão. Eles fizeram algo pior. Eles viram que o médico já não estava lá. Ele permanecia sentado no chão, ainda com a máscara de pássaro estilhaçada, tentando desesperadamente respirar o pó que restou da filha. A casa foi selada com tábuas e cal viva, transformada num mausoléu. Simão foi deixado lá dentro. Dizem que ele viveu mais 10 anos naquele vácuo. Quando finalmente abriram a casa décadas depois, não encontraram o corpo de Simão. Encontraram apenas a sua máscara de couro, caída sobre um monte de cinzas. Mas aqui está o mistério final. Os investigadores modernos dizem que a casa de Simão é o único lugar no mundo onde o ar nunca se renova. Não importa quantas janelas você abra, o oxigênio ali parece sempre usado. O nó de Simão nunca foi totalmente desatado. Ele apenas mudou de forma, transformando aquela casa num pulmão que nunca consegue expirar. Simão tentou derrotar o destino porque não suportava a dor da perda. Ele esqueceu-se que o amor verdadeiro exige a coragem de dizer adeus. O sopro amarrado é a prova de que algumas coisas são piores do que a morte. A imortalidade sem paz. Você tem algum jarro de barro na sua vida hoje? Alguma mágoa que selou com 7 nós e que está a asfixiar o seu presente? Às vezes, o maior ato de amor, por si mesmo e pelos outros, é ter a dignidade de soltar o cordão. Se este conto capturou a sua atenção e fez o seu coração bater um pouco mais devagar, deixe o seu like. O seu engajamento ajuda este canal a crescer e a trazer mais histórias que desafiam a nossa mente. Comente a frase: "Eu solto o que deve ir". Quero ver quem aqui tem a sabedoria que faltou a Simão. Inscreva-se no canal para não perder a nossa próxima jornada pela escuridão. Até a próxima, e certifique-se de que o ar ao seu redor ainda é livre.